Realmente o mundo parece estar de pernas para o ar. As coisas parece que saíram do controle do homem e já faz tempo. Não há um campo, uma área da sociedade que não esteja desajustada ou até vivendo algum tipo de colapso. Então são tantas notícias e são tantas as tragédias que nós não sabemos nem por onde começar e nem o que pensar acerca de tudo isso que está acontecendo. Mas como eu digo, para o cristão as coisas não são vistas do mesmo modo que são vistas pelo incrédulo. Quando olhamos as notícias ou tragédias naturais, guerras, corrupção do gênero humano e degradação da fé cristã, da teologia, isso para nós deve ser visto como sinais escatológicos, sinais acerca do fim dos tempos e do regresso do Senhor Jesus Cristo. E eu gostaria que você, como cristão, também visse essas coisas não como obra do acaso, não como apenas circunstâncias rotineiras e cotidianas, mas o cumprimento das profecias de Jesus. E eu quero usar o Evangelho de Lucas para mostrar para vocês como as palavras de Jesus têm sido atuais. Ele começa respondendo uma pergunta dos discípulos, no capítulo 21, verso 7. Ele se dirige a ele dizendo: Mestre, quando sucederá isso? E qual sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? Então Jesus responde: Vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e também chegou a hora. Não o sigais. Interessante, quando Jesus vai dar um sinal do fim, ou vai se pronunciar escatologicamente, ele vai se pronunciar acerca do fim do mundo, da sua volta. A primeira coisa que Jesus fala, menciona, é o engano religioso. São as heresias, o crescimento das seitas, a corrupção da doutrina, da teologia cristã. Para você ver a importância que Jesus dá, e ele repete muitas vezes esse sinal nos 4 evangelhos, e os apóstolos também nas suas cartas vão mostrar o perigo e como os últimos dias, o próximo à volta de Jesus, esse sinal ia ser muito forte, acentuado, e como ele deve ser considerado. Então ele é apresentado como o primeiro e talvez o mais grave, porque ele tem reflexos na eternidade, tem reflexos na salvação de uma pessoa, na alma, na eternidade dela. E isso nós estamos presenciando. Tome cuidado com o que você escuta, quem você escuta, o que você lê, igreja que você frequenta, perfil de quem você segue. Você pode estar comendo de heresia ou seguindo falso profeta e nem sequer sabe. E eu te afirmo, uma multidão deles está aí nesse país, mais próximo de você do que você imagina. Paulo, João, até Jesus vai dizer: não deis crédito a esses homens, a essas teologias, a essas igrejas. Jesus diz aqui: não sigais. Depois ele prossegue: quando ouvides falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, porque é necessário que primeiro aconteçam essas coisas. Olha só, então estas coisas devem acontecer. Então, guerras, revoluções, olha que coisa, está nítido em nossa sociedade. Guerras, rumores de guerras, conflitos armados, conflitos envolvendo pela disputa de pedaço de terra, pela soberania, pela hegemonia, e também revoluções. Nós estamos vivendo um tempo que está caminhando para grandes revoluções em vários setores da sociedade, envolvendo diversas nações.
Então lhes disse: levanta-se-á nação contra nação, reino contra reino. Então, sinais no campo militar. O tempo do fim seria marcado por grandes conflitos militares, por grandes conflitos armados e, quem sabe, de proporções mundiais. Depois do terceiro sinal, na natureza haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. Epidemias, ou seja, a terra estaria oscilando como um bêbado. Ela estaria, a criação, a terra, o universo estaria passando por distúrbios, irregularidades. É assim com o nosso clima, é assim com as condições geográficas. Está havendo uma desordem, um desequilíbrio na natureza, é nítido. E ele vai mais longe: coisas espantosas e grandes sinais no céu. Veríamos claramente o universo dando sinais que as coisas não estão bem e que Jesus estaria às portas. Antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós, perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando a presença de reis, governadores, por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria que não poderão resistir nem contradizer todos quanto se opuserem. Serei entregue até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns de vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça, e na vossa perseverança que ganhareis vossa alma. O quarto aqui, sinal: perseguição religiosa. Os poderes, as autoridades, os governos, os reis, os estadistas se levantariam contra a igreja de Cristo, o povo de Deus, com leis, com regras, com sanções, para perseguir, privar o povo de Deus do seu direito, cobrar duplos, pesados tributos e impostos, tirar a liberdade, prisões, cárcere e até o martírio. E esse é outro sinal que se vê claramente no nosso tempo, e a cada dia aumenta mais e mais, e aumentará conforme passar o tempo. E aí Jesus prossegue: haverá sinal no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Agora, a resposta dos homens diante desses acontecimentos. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Está acontecendo tanto terror nessa terra, onda de terror de tal proporção, iniciado por nações, por guerras, por massacres, morticínios, infanticídios de toda a espécie, junto com os colapsos naturais, que os homens estão desmaiando, estão perplexos, estão estupefatos com as coisas que estão acontecendo e que ainda hão de acontecer, envolvendo desde tragédias naturais até, quem sabe, guerras nucleares. E você pode ver a barbaridade dessa guerra, os requintes de crueldade demonstrados nessa guerra no Oriente Médio. Então, aí a Bíblia diz: se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. E ele termina com uma palavra de consolo. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai, erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Isso tudo é marca do fim, queridos irmãos.
Meu conselho para você, o que é? Não é especulações, não é você crer em teorias e contos de fadas e teorias de conspirações. Parece que quanto mais essas profecias se cumprem, mais dispersos os crentes ficam, mais sem foco eles ficam, mais ignorantes eles ficam, mais sem alicerce eles ficam. É um tempo de dispersão, é um tempo que as pessoas estão perdidas nas mídias sociais, estão desigrejadas, creem em colcha de retalhos porque seguem 5, 10, 15 pastores ao mesmo tempo, com teologias que são muitas vezes opostas, antagônicas entre si. Pessoas que estão afundadas no advento das mídias sociais e não fazem outra coisa a não ser falar e ouvir da vida dos outros. Enquanto isso, o mal prospera, as ideologias e as agendas são implantadas, Satanás avança com seus planos sujos e sórdidos. É tempo de quê? É tempo da igreja de Cristo ser igreja, do crente ser crente, de como nunca estudar as Escrituras e ser guiado somente por elas, de ter uma vida de oração e não ser esses crentes superficiais e rasos que fica o tempo todo consumindo entretenimento e não sabe sequer orar. É tempo de fugir do pecado, resolver a vida, fechar as brechas, lidar com as pendências. É tempo, meu irmão, de não ser presa fácil de Satanás. É de rever todos os seus conceitos, rever sua vida como pai, como mãe, como marido e esposa, como filhos, como profissional, como cristão, e ajustar cada aspecto da sua vida segundo a revelação bíblica. É sujeitar cada princípio, cada área da sua vida aos mandamentos bíblicos. É época de deixar os brinquedos, os estúpidos jogos. É época de levar o cristianismo a sério. Jesus vem. E só aquele que estiver alicerçado em Cristo, na sua palavra, suportará tudo que está vindo pela frente. Muitos vão se desviar nesse tempo e revelar sua verdadeira identidade. Muitas ovelhas, lobos ou bodes disfarçados de ovelha, finalmente mostrarão seus dentes de quem são e abandonarão a cruz de Cristo para seguir o príncipe desse mundo e o presente século. Escândalos ainda você vai ver muito, muito grandes. A queda de grandes homens, a queda desses poderosos, desde do meio secular até o meio religioso. A queda de grandes figuras políticas, militares e a queda de grandes figuras religiosas está para acontecer. Tudo isso vai marcar este tempo. O que devemos fazer? Colocar os nossos olhos em Cristo, voltar para a simplicidade do Evangelho de Cristo, seguir e ouvir a voz de Deus pelo Espírito Santo e pela palavra revelada, estarmos unidos como irmão, como igreja de Cristo, em um corpo santo, um corpo bíblico, onde podemos professar nossa fé, sermos expostos à pregação da palavra e observar as ordenanças e sacramentos, batismo e ceia, e na ofensiva, de forma ativa, pregar o Evangelho. É o que a sociedade precisa, da pregação do Evangelho de Cristo, não da autoajuda, não do coach, não da promoção pessoal, não de palestras motivacionais, não dessa palha, não desse entulho imundo que não acrescenta nada para a nossa eternidade nem para a nossa alma, mas a pregação fiel da palavra, a pregação fiel das Escrituras e a pregação fiel do Evangelho de Cristo, que consiste vinda, encarnação, vida, morte, ressurreição e governo do Senhor Jesus Cristo, com o chamado ao arrependimento e à fé. Eu quero terminar dizendo: fique firme, com os pés na palavra, com os olhos em Cristo, com o coração no céu. Assim
prevaleceremos contra tudo que virá. Deus abençoe. Se você pode, compartilhe esse vídeo. Um grande abraço.